Olá, seja bem-vindo à evangelização. Deixem os meninos e não os impeçam de vir a mim. Tragam as crianças à evangelização para que possam receber os ensinamentos do Mestre Jesus. A família tem um compromisso enorme, porque são os pais que abrem as portas para a espiritualidade. Os pais conduzem os filhos ao Senhor. Façamos uma prece para iniciar a aula de hoje. Amado Pai, que sejamos sensatos, sejamos pais responsáveis para conduzir os nossos filhos a Deus. Que nós possamos, Senhor, ter acesso ao Evangelho do Mestre Jesus, que é nosso exemplo, e transmitir às crianças o jeito amoroso e nobre de Jesus, para que eles tenham base para se conduzir nesta terra. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema a pureza do coração. Vamos evangelizar? Escuta, meu filho, Aura Celeste. O mestre chegou à pequena cidade da Judéia. A multidão o cercava. Alguns enfermos para serem tocados por Jesus e mulheres trazendo seus filhos pequenos. Algumas delas pediam que Jesus tocasse nas cabeças de seus filhos para abençoá-los. Os discípulos, objetivando o descanso do mestre após a cansativa caminhada, pediram às mulheres que levassem seus filhos, afastavam-nas à força. Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é dos que se lhes assemelham." A visão do mestre alcançava o valor imenso da educação moral da infância. Via nas crianças a grande esperança do mundo. 70 vezes 7, Richard Simonetti. Era costume entre os judeus que os homens santos ministrassem suas bênçãos, uma evocação da proteção divina sobre crianças e adultos. O ato de abençoar enraizou-se no cristianismo, estendendo-se ao próprio relacionamento familiar, envolvendo pais e filhos. Não são poucos os que guardam no tesouro das recordações mais ternas da infância expressões assim: "Abença, pai", "Deus te abençoe, filho", proteção divina evocada pelos pais. O que abençoa situa-se acima daquele que é abençoado. Esta é uma das mais belas manifestações de afetividade no lar. Jesus abraçou os pequenos e os abençoou. Colocou as crianças como símbolo das condições necessárias ao ingresso no reino de Deus. Em Lucas 17, versículo 21, "O reino de Deus está dentro de vós." Não se trata de local geográfico, é um estado de consciência em nosso universo interior. São realizações pessoais, condicionadas ao que pensamos e fazemos. A incapacidade de sermos felizes por não valorizarmos o que a vida nos oferece não permite alcançar o reino de Deus. Onde estivermos, sustentaremos o céu ou o inferno, construído na intimidade de nosso ser, com as ferramentas do cérebro e do coração, tendo por material o que pensamos e sentimos. Para ingressar no reino de Deus, é preciso ser como as crianças e ter duas virtudes: pureza e simplicidade. Pureza. A criança não é maliciosa, não vê o mal no comportamento alheio, não se compraz com a maledicência, não guarda mágoas, desconhece a hipocrisia. É capaz de relacionar-se com qualquer pessoa, independente da cor, raça, nacionalidade, religião, posição social. Simplicidade. A criança não se sente infeliz por morar em singela cabana. Diverte-se tanto com um pau de vassoura feito cavalo, quanto faria o menino rico num palácio, movendo-se em patinete motorizado.
Para entrar no reino de Deus, na intimidade de nós mesmos, é preciso resgatar a criança que fomos, aprisionada na ambição, vícios e mazelas morais. É preciso perseverar nos bons propósitos, lutar contra tendências inferiores, conservar fidelidade ao bem, cultivar ideais que nos permitam sustentar a simplicidade e a pureza dos verdes anos. Palavras de Emmanuel. Vinde a mim as criancinhas. A primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência do Cristo para que o menino encontre os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável, que devemos executar se propomos alcançar a verdadeira regeneração. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati. Capítulo 5. Ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como ódio, inveja, maledicência, orgulho. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. Capítulo 19. Destes é o reino dos céus. Significa que somente os que alcançaram a pureza e a inocência das crianças estão em estado de merecerem a felicidade que se origina de uma consciência sem mácula. Também é uma ordem para que as crianças sejam instruídas em seu evangelho desde pequeninas. Embaraçar as crianças e mesmo repeli-las para que não se acerquem de Jesus simboliza a indiferença dos pais em não cuidarem da educação evangélica de seus filhos. Erro de lamentáveis consequências espirituais, porque os pais se esquecem de indicar aos filhos o caminho que conduz a Deus. É comum nos depararmos com pais espíritas que militam no espiritismo como médiuns ou pregadores e não sabem encaminhar seus filhos para o caminho da espiritualidade e da evangelização, deixando-os entregues a si mesmos. Os filhos inexperientes, privados do auxílio da experiência dos pais, desviam-se com facilidade, preparando colheita de lágrimas e sofrimentos para si próprios e para os pais, que não souberam ou não quiseram guiá-los pelo caminho reto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e orgulho, por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. Deixai vir a mim as criancinhas implica o chamamento das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual, fracos, escravos, viciosos. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequeninos seres, submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Segundo João, o Evangelista, em Paris no ano de 1863. Livro da Esperança, Emmanuel, capítulo 18. Pequeninos. A criança de agora, segundo os princípios da reencarnação, desempenhará amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança nos serão devolvidos. A vida em família, Rodolfo Caligares. A expressão de Jesus, deixai vir a mim as crianças, encerra veemente apelo para que elas sejam instruídas na doutrina espírita, já que o período infantil se mostra o mais apropriado à assimilação de princípios. Nem todos os pais estão em condições de cuidar da formação moral dos filhos. O mínimo que lhes compete fazer em benefício da prole é valer-se da religião que pertençam, encaminhando as aulas de evangelização para a educação moral,
encaminhando a edificação dos filhos no conhecimento e na prática das virtudes cristãs. O Consolador, Emmanuel, questão 113. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, esperança e fé em Deus. O lar se fez para santuário, onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Fundamentos da Reforma Íntima, Caibar Schutel, pureza de coração. A pureza de coração é um estado de espírito. A abertura de coração, um exercício de vontade. Recomendação expressa de Jesus, cabe ao encarnado manter seu coração livre de maus sentimentos e longe das vibrações negativas. Pureza significa limpidez de propósitos e nitidez de virtudes. Afasta-se com isso o rancor e a malícia. Ser puro quer dizer ser bom, humilde, modesto e simples. A pureza de coração é fonte de felicidade. Com isso, nós chegamos à reflexão de hoje. Para entrar no reino de Deus, devemos entrar na intimidade de nós mesmos, resgatar a criança que fomos. Quando criança, o que você sonhava ser? Quais eram suas intenções e objetivos futuros? Lembre-se de como você era com 4 ou 5 anos. Como você se comportava no mundo? Você conseguiu se tornar a pessoa que imaginou? Nós devemos dar forças para a criança interna, para os seus propósitos e sonhos. Devemos educá-la com o Evangelho e termos em mente nossos compromissos com todas as crianças que nos cercam. Somos responsáveis pelos pequeninos do mundo. Mesmo se você não tem filhos, de alguma forma pode estar envolvido com crianças. Elas podem ser carentes e sofridas, podem não ter boas expectativas para o futuro. Alguém deve promover a esperança, o ânimo, encaminhar a Jesus. Ela deve compreender que pode ter o bom e o melhor. Seu futuro pode ser promissor e feliz mediante seus esforços. Conduzir as crianças a Jesus é compromisso de todos. E aí, gostou da aula de hoje? Como é importante a consciência dos pais em relação à vida espiritual. Como nós podemos contar com os ensinamentos de Jesus, com a sua palavra, para conduzir a nossa família. É importante recurso para o nosso aprimoramento, mas também para o controle, a organização familiar, a disciplina, a educação de toda a família. É fundamental que os pais tenham este compromisso diário com as crianças. Compromisso rigoroso, onde as crianças têm acesso ao Evangelho. O que seria deste mundo sem Jesus? E o que será para as crianças uma vida desconhecendo o seu Evangelho? É compromisso nosso, de cada pai e de cada mãe, que esta criança tenha acesso a Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, que possamos conduzir todas as crianças a Jesus. Façamos uma prece de encerramento. Amado Senhor, como é bom conhecer Jesus, amá-lo, vivenciar os seus ensinamentos e poder utilizar estes recursos para conduzir a nossa família. Que as crianças possam se aproximar de Jesus, que as crianças de todos os lares tenham Jesus como luz dos seus lares, que eles o reconheçam como mestre, que eles possam segui-lo e ter os recursos para utilizar no dia a dia amor, paz, perdão, mansitude, que sejam realmente puras de coração e se transformem em adultos puros de coração. Graças a Deus.
graças a Jesus. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!